Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui para mais um vídeo informativo. Hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico, que é o excesso que as crianças vêm desempenhando com o uso de telas. É importante que nós entendamos que o excesso de telas ela pode ser muito prejudicial ao desenvolvimento cerebral da criança, criando alguns bloqueios em algumas áreas do desenvolvimento, como da atenção, das habilidades sociais, da linguagem. Então é por isso que muitas vezes nós ouvimos diferentes profissionais falando sobre os prejuízos que o uso excessivo de telas pode causar no desenvolvimento das nossas crianças. E não é somente isso. Nós percebemos que outros prejuízos também podem se estender, como, por exemplo, a dificuldade de interagir, de socializar com outras pessoas, de fazer amizade ou até mesmo com os próprios familiares, que hoje nós vemos cada pessoa em um cômodo da casa com um dispositivo eletrônico, as pessoas não sentam mais à mesa para as refeições, para conversar sobre o dia a dia. Então as pessoas estão perdendo essa capacidade de socializar, de interagir umas com as outras por conta do telefone. E isso é muito prejudicial, não somente para nós adultos, mas principalmente para as nossas crianças que estão em fase de desenvolvimento. Nós vemos hoje crianças com um grande déficit cognitivo, de linguagem, de interação, outras de obesidade, justamente por ficar muito tempo deitado ou sentado, acessando dispositivos eletrônicos e não se ocupam com uma atividade física para gastar energia, para se locomover, para gastar energias acumuladas durante o dia e na alimentação. Então, é alimentação de forma inadequada, sendo feita muitas vezes dentro dos quartos. Então, se nós formos avaliar, são vários os prejuízos que essa criança pode ter. Nós vemos hoje crianças com vocabulário restrito, porque não interage com outras pessoas, com outras crianças, pessoas com dificuldade de interagir, de participar de alguns eventos escolares, de se enturmar, porque está o tempo todo conectado com o celular. Além de sabermos que existem muitos predadores que usam sites para agir de forma indevida com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Vemos também as questões de ciberbullying que acontece através desses dispositivos. Então, são inúmeros os prejuízos que podem atingir as nossas crianças. Mas ainda assim, alguns pais utilizam da fala de que é o único meio de fazer com que os seus filhos permaneçam por algum tempo quietos, que permitem que eles executem outras tarefas necessárias no seu dia a dia, mas nós vemos cada vez crianças
agitadas, impacientes. Muitas delas acabam se desregulando quando perdem o acesso a esses eletrônicos. São crianças que têm o seu sono comprometido porque ficam durante muito tempo fazendo uso de celular e essa luz acaba incomodando de certa forma a sua visão, impedindo que tenha aquele momento de relaxamento, de preparação para o sono. Então nós precisamos nos conscientizar, quanto pais, que tudo em excesso é prejudicial. E isso a gente não direciona somente a telas, mas comer demais é prejudicial, fazer exercício demais é prejudicial, estudar demais é prejudicial, assim como fazer uso de telas em excesso também é prejudicial. Então, nós precisamos estar organizando a rotina dos nossos filhos em relação ao uso de tela. Existe um tempo determinado para cada faixa etária e nós precisamos obedecer essas regras para que nós não impactamos de forma negativa o desenvolvimento cerebral, cognitivo, físico dos nossos filhos. Não é retirar totalmente, até porque eles são influenciados também pela sociedade e por nós quanto pais. Mas nós precisamos ser exemplos, pelo menos quando estivermos dentro de casa, realizando aquelas atividades que são em comum a todos, como as refeições, como o momento de lazer, de descanso, de sono. Então, que possamos todos trabalhar em prol do desenvolvimento de suas crianças, dos seus adolescentes, de forma que eles não sejam prejudicados pelo excesso, seja do que for, que tudo tenha o seu tempo adequado para ser utilizado. Que você possa refletir sobre o quanto seus filhos têm acessado os dispositivos eletrônicos e o que isso tem trazido de benefício e de malefício para a vida deles. O sono é de qualidade? Eles estão dormindo as horas necessárias? Estão se desenvolvendo de forma adequada, de acordo com as suas fases de desenvolvimento? São crianças que estão se alimentando de forma adequada? Estão sobrepeso? Então, são várias perguntas que vocês, quanto pais, precisam se fazer e responder para entender o quanto de prejuízo esse excesso pode estar causando ao seu filho. Um abraço carinhoso e boas reflexões.